Olá, estudantes, tudo bem? Então, na nossa segunda aula, nós vamos abordar 2 capítulos da disciplina de Geografia, regionalizações e as regiões do Brasil, certo? Iniciaremos então com regionalizações. Abram o livro de vocês lá na página 188 e nós vamos iniciar o processo, entender o processo de regionalizações, ok? Regionalizar, o que é regionalizar? É dividir o território, certo? Então, o território brasileiro, como nós vimos, ele foi dividido, né? E para que ele fosse dividido, houve alguns critérios. Os critérios físicos, que ali na apostila de vocês, no livro de vocês, a prof pediu para vocês grifarem, que era o relevo, a hidrografia, o clima, a vegetação e o tipo de solo. E também os humanos, que daí vai falar sobre a economia, sobre o crescimento da população, que nós vamos adentrar nesse assunto mais especificamente daqui a pouquinho. Ok? Então, ele vai dividir esse território diante dos dados estatísticos, diante das características daquele local, ok? Lembram lá que na aula de geografia eu falei para vocês regionalizarem lá a casa de vocês e dei o exemplo de como poderíamos regionalizar aqui na escola, nossa sala de aula? Falei para vocês que nós poderíamos usar as cores dos cabelos, né? Então, por exemplo, aqui, crianças com cabelo castanho, então seriam determinada região. Crianças com cabelo preto, outra região. E assim por diante, cabelo louro, cabelo ruivo, e nós faríamos as nossas regiões mediante as características, as semelhanças de determinado grupo, ok? Vamos lá para a página 189, acompanhem com a prof. Ali nós vamos observar as diferenças dessas regiões, ok? Começa a divisão do território. O primeiro mapa mostra a divisão acontecida no ano de 1913, né? Então, lá na aula de geografia, a prof pediu para que vocês fizessem essa leitura cartográfica detalhadamente, com atenção, porque aqui nós percebemos que a divisão do território é a mais diferente de todas, né? Nós estamos na atual, que nós já vamos falar um pouquinho, mas aqui ela é a mais diferente. Então, para relembrar, de cada ano aqui que a gente vai ver, territórios aumentam ou diminuem. Também era importante, que eu sinalizei para vocês, fazer a leitura da legenda, porque mudou, olhem bem lá, ó, muda o nome dessas regiões. Olhem lá de 1913, né? Região amazônico, norte oriental e assim por diante. Depois, lá em 1940, na segunda regionalização, a gente consegue ver aqui, olha gente, que muda a região, ele ganha mais unidades federativas, certo? E também começa a mudar o nome das regiões. Elas recebem outro nome, né? A próxima região, depois de uma década, acontece em 1950. Também há mudanças. E depois, a última regionalização em 1970, que é a regionalização que permanece até os dias atuais, certo? Ali nós temos, olhem bem, a região já está ali com Brasília, olha lá, né, que nós vimos no capítulo anterior, e nós temos as regiões das quais nós conhecemos e estudamos aí nas nossas aulas de geografia, ok? Então, novamente, a prof solicita a vocês que vocês façam uma leitura mais detalhada, uma leitura cartográfica mais detalhada desses 4 mapas, certo? Lá na página 190, vocês tinham atividade que eu solicitei que vocês fizessem, ali ajudar vocês bastante a entender a diferença dessa regionalização. E vamos lá para a página 191, onde a gente vai pincelar, falar rapidinho sobre IBGE, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo? Ele é o órgão responsável, ele vai divulgar essas características, né? Ele é responsável por fazer as pesquisas de cada estado, né? E divulgar, por exemplo, assim, para fazer essa regionalização. As pesquisas vão desde quantas pessoas moram numa casa, quantos têm nível superior, quantos trabalham. Lembram que eu falei para vocês que daqui a pouco eles começam também a valorizar não só mais os aspectos físicos, como também os sociais, né? E é aqui que o IBGE também entra em ação, ok? Cada unidade federativa tem uma sede, ok?
Aqui a prof pede para que vocês mudem lá para a página 193, que vai falar sobre outras formas de regionalizar. Aqui são as regiões econômicas, aqui vai adentrar no assunto onde vai falar sobre também, como eu falei para vocês, os aspectos sociais. Então nós vamos ver que eles também vão levar em consideração a economia, o local, né, a desigualdade social dessas regiões, certo? E aqui eles entram mais a fundo nessa questão. Então recebe outro nome, regiões econômicas, por isso que é dividido de diferentes formas. Então ali no primeiro mapa a gente vê uma das regiões econômicas e no segundo a outra ali proposta por Milton Santos, ok? Nesse assunto nós falamos bastante na aula anterior. Relembrem lá, leiam principalmente as partes que nós grifamos, ok? Aí nós começamos a adentrar no próximo capítulo, que são as regiões brasileiras. Então, vamos lá para as regiões do Brasil. A primeira região, abram o livro de vocês lá na página 197, onde nós vamos falar sobre a região norte, certo? Região de características bem diferente das outras. Bem diferente das outras mesmo. Por quê, prof? Por causa da floresta amazônica, né? Lembra que a prof frisou bastante para vocês a questão da floresta amazônica? Vamos entrar aqui na região norte, vamos pular essa parte, ok? Então, ela é uma região, ela é a maior região brasileira, né? E nela está a floresta amazônica. Ela é composta pelo estado do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Tocantins, né? E ela tem características bem diferentes, ok? Aqui vai falar sobre o clima, sobre a hidrografia. A gente não tem, eu vou pedir para que vocês leiam em casa, porque a prof não vai entrar detalhadamente. E também aqui no livro de vocês aborda um dos problemas dessa região, que é o desmatamento na floresta amazônica. Então releiam sobre isso, certo? O clima é importante a gente lembrar, porque também é um clima diferente, é o equatorial. Lembra que chove bastante? Ele chove bastante, mas depois ele volta com o sol, é um lugar bem quente, né? Então a presença de chuva é constante lá. Por quê, professora? Por causa da evaporação lá na floresta amazônica, lembram disso? Ok? Então ali também vai falar sobre as características culturais dos ribeirinhos, que a prof apresentou para vocês na última aula de geografia. Falei bastante sobre esses povos que moram nas margens dos rios, né? Depois, lá na página 198, nós vamos falar sobre a região Nordeste. Região privilegiada, porque ela é banhada pelo Oceano Atlântico. E lá possui lindas praias, né, que são visitadas tanto por turistas brasileiros como por turistas estrangeiros. Essa região aqui, ela vive bastante do turismo, né, gente? Aqui, o Rio São Francisco, importante, que banha essa região, né? Tem características também bem específicas. Ela é composta por várias unidades federativas, certo? O clima predominante é o tropical semiárido, aqui é o clima quente. A vegetação tem uma vegetação característica nessa região, que é a caatinga. Olha a imagem dela ali, né? Que ela sobrevive por conta de, né? São vegetações diferentes que somente por conta desse calor excessivo consegue sobreviver. A presença de espinhos nessa região, lembram disso? E na região norte também vai falar, lá na página 199, sobre a desigualdade social que acontece nessa região. E, infelizmente, há muita desigualdade social. Lembram lá da dificuldade por causa da chegada, né, do saneamento ali, que não tem água nessa região toda. Então, várias pessoas vivem com várias dificuldades de sobrevivência por causa dessa falta d'água na região, né? E aqui a gente entra em alguns problemas sociais específicos dessa região. Essa região também, culturalmente, ela é muito rica. Uma das características ali é a culinária e o carnaval, muito conhecido, ok? Depois, mudem lá para a página 200, perdão.
Vamos falar sobre a região centro-oeste, né? Aqui ela é banhada, o principal rio é o Rio Paraguai. Ela tem também características bem diferentes, a vegetação dela é o cerrado, vocês têm uma imagem do cerrado ali, olha que linda que é, né? Características humanas. E vai falar, aqui ela sofre grande influência dos indígenas, olha lá, né? Que adentro nessa região se instalam também a forte presença desse grupo indígena nessa região ainda, ok? Virem lá na página sudeste, na página 202, região sudeste, me perdoem. Então aqui vai falar sobre uma das regiões mais desenvolvidas, região sudeste. Ela é muito povoada, ela também não é tão grande, mas ela é extremamente povoada, porque lá desde a época dos nossos colonizadores, muita gente se instalou lá. E lá na região sudeste, a presença de indústrias, o que gerou muito emprego e fez com que muitas pessoas migrassem para esse local, ok? Entre mais a fundo nessa questão. E depois nós finalizamos com a região sul, nossa região, né? A terra do chimarrão, do pinhão, ok, gente? Muito obrigada e até breve.